Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme estar junto com vocês por mais uma semana, graças a Deus, para continuarmos o estudo das lições bíblicas CPAD. Para você que está chegando aqui agora, queremos informar que aqui em Uberlândia nós acatamos a recomendação inicial da CPAD e estamos neste trimestre estudando as lições profundas da revista de Josué, que foi uma revista estudada pelos jovens no trimestre passado. Os jovens, por sua vez, estão estudando a carta aos Efésios, que foi a nossa lição também do trimestre passado, relativa aos adultos. Eu espero, do fundo do meu coração, que essas lições venham edificar. E também louvo a Deus pela sua vida, por você que mesmo a sua igreja ou seu campo, adotando a revista criada pela CPAD mais recentemente, ainda assim está nos dando o privilégio da sua audiência e da sua companhia. Que Deus possa te abençoar. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero fazer aquele convite especial para você se inscrever aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado, porque fazendo isso, você não perde nenhuma de nossas novidades. Então, vamos à nossa lição do dia. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, a lição de número 2, que os irmãos estão vendo aí na tela, tem como título O Chamado de um Líder. O nosso texto do dia, vamos dar um zoom aqui para os irmãos, ele está em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um versículo clássico da Bíblia, né? A nossa síntese diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Glória a Deus. As nossas leituras bíblicas, o nosso texto bíblico, encontra-se aqui, como os irmãos podem ver, em Deuteronômio, capítulo 34, do verso 1 ao verso 9, onde você tem a narrativa do final da vida de Moisés e a transição para o livro de Josué. Deuteronômio, capítulo 34, está marcando o crepúsculo, o fim do chamado Pentateuco. E nós, portanto, nesta lição, iremos estudar as primeiras passagens do livro de Josué, entender quais são as lições que ele quer nos dar e também discutir sobre a aplicação disso para nossa vida espiritual atual. Como você pode ver, o tema do tópico 1 é um novo tempo, um novo tempo. Para isso, meus irmãos, para entendermos melhor esta passagem, eu quero convidar os irmãos a ler comigo na Bíblia Sagrada, em Josué, capítulo de número 1, versículos 1 e versículo 1 e 2, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus amados e queridos irmãos, vamos fazer aqui algumas análises que serão importantes para a nossa lição, tá bom? Então, como os irmãos já sabem, nós vamos colocar aqui algumas notas da aula que tem como intuito ajudar o irmão a entender melhor a lição e a destacar os pontos mais importantes. Logo, o nosso tópico 1 tem como subtítulo um
novo tempo. E por que um novo tempo? Eu acredito que os irmãos já devem estar respondendo a esta pergunta, uma vez que nós conversamos sobre isso na lição passada. O capítulo de número 1 marca o começo de um novo governo. Mas muito mais do que um novo governo, nós temos também uma nova geração. Então, no capítulo 1, tudo é novo. Então, destacando, primeiro, nós temos um novo governo ou um novo líder. Vamos colocar isso aqui para os irmãos. Esse novo líder está na pessoa de Josué, filho de Num, e Yahushua ou Yoshua, que é o Senhor é a salvação. Lembra da aula passada? E nós também temos um povo, um novo povo. Um novo povo. Que novo povo era esse? É aquela chamada segunda geração do deserto. Vou colocar aqui para os irmãos, ó. Segunda geração do deserto. Por quê? Se os irmãos se lembrarem, a primeira geração do deserto, que é aqueles que tinham mais de 20 anos, quando saíram do Egito, foram todos mortos no deserto, morreram ao longo dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Portanto, todos aqueles que agora iriam entrar na Terra Santa tinham menos de 20 anos naquele fatídico episódio em que Deus diz que nem Moisés e nem nenhuma daquela geração iria entrar na Terra Santa. Josué, é designado como sucessor de Moisés e é dele agora que está a ordem para pegar aquele povo que estava acampado na banda oriental do Rio Jordão e levar aquele povo para dentro da terra prometida. A Josué estava uma grande incumbência. Nós sabemos disso porque não era fácil receber o cajado da mão de Moisés, o grande legislador, o homem mais manso da terra, aquele que resgatou pelo poder de Deus, pela instrumentalidade do Senhor junto a ele, o povo do Egito e os conduziu ao longo do deserto. Não era brincadeira substituir esse legado, mas nós sabemos que Josué o aceitou. E isto é claro, nós precisamos entender que por mais prolífico, por mais profícuo que seja o ministério de um homem de Deus, o seu tempo aqui na terra está contado. Ele não está livre da mortalidade. Mas louvamos a Deus, porque apesar do homem ser mortal, a obra de Deus prossegue avante, porque Deus, ele é imortal. A incumbência de um líder nunca será eterno. O obreiro até pode ser sepultado, mas nunca a sua obra. Portanto, meus amados irmãos, este é um novo tempo para aquela nação. Mas aí eu quero deixar registrado aqui uma pergunta para os irmãos. Por que será que Deus escolheu Josué? Será que Deus escolheu Josué porque ele era o mais bonito, porque ele era o mais forte, porque ele era o mais rico, era o que de uma família mais abastada? Será que foi por isso que Deus escolheu Josué para ser o líder? Já que na lição número 1 nós estamos estudando sobre o chamado de um líder, precisamos entender quais são os critérios que um líder precisa ter. Eu não vou aqui exaurir as características que Josué tinha, mas eu gostaria muito de refletir com os irmãos em cima de alguns tópicos. Então, eu vou colocar aqui, a nível de complemento, algumas características de Josué que o fizeram ser escolhido por Deus, tá? Características de Josué que fizeram com que ele fosse
escolhido por Deus. Eu vou destacar algumas aqui para os irmãos e eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura bíblica. A primeira característica que eu destaco na vida de Josué é que Josué era um servo. Josué era servo. Irmão Jezael, o que você quer dizer com isso? Primeiro, vamos ler a Bíblia Sagrada? Se você pegar Êxodo, capítulo de número 24, vem comigo aqui na Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 13. Nós teremos aqui, já está marcado para os irmãos, um dos primeiros momentos em que Josué aparece. A bem na verdade, esta é a segunda vez que Josué aparece na Bíblia Sagrada. Veja só o que diz o texto bíblico. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. O hebraico aqui é merchatô. Merchatô significa aquele que carrega a bagagem, o servo, aquele que serve. Portanto, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, e aí a narrativa continua. Eu quero, portanto, chamar a atenção dos irmãos para este detalhe maravilhoso da vida de Josué. Note, Josué poderia dizer, mas eu tenho uma bela aparência, eu sou um homem guerreiro, já que, como eu disse na primeira aula, na aula passada, a primeira grande aparição de Josué foi como guerreiro na batalha de Israel contra Amaleque. Mas você vai perceber que ainda assim ele se portava como servo. Me lembro muito de um ditado que dizia: se é servo, não é grande. Se é grande, não é servo. Meu pai gostava muito de dizer isso para mim. Meu filho, se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Isso mostra mais uma vez a importância do que nós chamamos de mordomia cristã. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos irmãos, quantas irmãs, obreiros que querem crescer, que almejam algo na obra de Deus, mas não querem servir. Acha que servir é para aqueles menos graduados, aqueles menos importantes. Então você pode observar que pela Bíblia Sagrada isto não é verdade. Deus conta com aqueles que são servos. O próprio Cristo deu exemplos como esse, quando ele lavou os pés dos discípulos, quando ele andou com pessoas que a sociedade não valorizava, ele mostrou o papel do próprio Filho de Deus como servo. A primeira característica de um grande líder é que ele é servo. E mais, quando ele é servo, ele olha para o seu Senhor e não olha com inveja, não olha com rancor, não olha com raiva, ele olha com um olhar de aprendiz. Eu até gosto de dizer que ele olha com um olhar propedêutico, ele quer aprender, ele quer seguir os passos. Assim era Josué com Moisés, assim foi Eliseu com Elias, e assim deve ser hoje nós, como homens e mulheres de Deus, com os nossos líderes, aprendendo e crescendo em graça e conhecimento. Amém? Portanto, a primeira característica de Josué é que Josué era servo. Bom, a segunda característica que nós temos é que Josué não saía da presença de Deus. Josué não saía da presença de Deus. Meus irmãos, isso aqui para mim é uma das coisas mais lindas da vida de Josué. Para você entender isso aqui melhor, eu quero te convidar a ler Êxodo, capítulo 33. Vem comigo aqui então, Êxodo, capítulo de número 33. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, versículo de número 11. Está aí marcado para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo.
Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Oh, meu irmão e minha irmã, olha que coisa maravilhosa. Moisés ia à tenda, ele ouvia a voz de Deus, falava com Deus, mas voltava para sua casa. Mas Josué não. A Bíblia diz que Josué estava lá ao lado da tenda, literalmente sem arredar os pés. Moisés voltava para o arraial, mas o zelo de Josué pela tenda do tabernáculo era tão grande que ele se postava de guarda. Repare, ele não era da tribo sacerdotal. Aqui não diz que ele foi designado para isso, não, mas ainda assim ele sentia o dever de proteger a tenda, o santuário de Deus. Ele não saía. Um líder de verdade, uma líder de verdade precisa gostar de estar na presença de Deus. Como diz o livro de Provérbios, o zelo pela tua casa consome-me. Então, que este zelo consuma-nos para que tenhamos prazer em estar na presença de Deus. Eu estava observando o fenômeno que tem acontecido nas igrejas pós-pandemia, aliás, durante a pandemia e que parece que vai se estender após a pandemia do Covid-19, que é aquele momento em que subitamente muitos irmãos deixaram a comunhão com os santos, deixaram de ir à igreja, deixaram de prestar um culto a Deus, mesmo naqueles lugares em que é permitido a reunião sem aglomeração. Eu pensava, eu até confabulei isso com alguns, que quando voltássemos, nós teríamos uma paixão enorme pelos cultos de ensino, pelos cultos da família, pela escola bíblica dominical. Mas, quando houve a liberação, o que foi que vimos? Templos vazios, escolas dominicais esvaziadas, e a pergunta que fica é: cadê? Onde está o povo que ama a presença de Deus? Onde está o povo que gosta de servir a Deus? E a resposta é: os verdadeiros líderes lá estão, porque eles nunca deixam a presença de Deus. Amém? Terceira característica, e eu paro aqui as características de Josué. Terceira característica que Josué tinha e que eu acho importante os irmãos destacarem é que Josué era homem de coragem. Era homem, vamos corrigir aqui, né? Josué era homem de coragem. Irmãos, irmãs, vamos entender isto aqui melhor? O que significa dizer que Josué era homem de coragem? Para os irmãos terem uma noção do que está aqui dizendo, eu vou convidar você a ler comigo Números. Vamos aqui, Números, eu já deixei inclusive destacado para os irmãos, capítulo 32, os irmãos podem me acompanhar nessa leitura. Chegando eles até o versículo 9 em diante, tá? Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Oh, aleluia! Observe aqui, meus irmãos, esta é a clássica passagem em que Moisés envia os espias para que eles pudessem olhar a terra prometida, para que pudessem conhecer Canaã, e quando eles voltam, eles estão apaixonados
apavorados, amedrontados, temerosos, sem fé. Por quê? Porque as muralhas das cidades os amedrontaram, as alturas dos homens, o porte atlético de guerreiros dos soldados os amedrontaram. Então eles voltam como covardes, à exceção de dois. Quem? Josué e Calebe. Josué e Calebe disseram: não, nós cremos que o Senhor já nos entregou. Aqui você vê duas características impressionantes deste líder. Além de ser um homem de fé, também era alguém de coragem. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos refletir na nossa conduta. Eu quero ser um líder, eu quero ser um expoente do evangelho, eu quero ser um pregador, eu quero ser uma cantora, eu quero ministrar a palavra de Deus. A pergunta que fica é: tem coragem de não negar os seus valores? Tem coragem de não voltar atrás em uma batalha? Tem coragem de mostrar ao mundo a sua identidade e a sua marca de um verdadeiro cristão? Tem. A Bíblia diz que Deus conta com os corajosos. Josué era um homem de coragem. Amém? Eu vou destacar, meus irmãos, apenas por enquanto essas três características. Podíamos colocar muitas outras mesmo, mas isso aqui já é mais do que suficiente. Meus amados e queridos irmãos, o tópico 2, conselhos para a conquista, eu quero fazer uma ponte entre o tópico 2 e o tópico 1, se os irmãos assim me permitirem, tá bom? Então, o tópico 2 aqui, ó, eu vou colocar algumas coisas referentes também ao tópico 1, conselhos para a conquista. Conselhos para a conquista. Irmãos e irmãs, quando Deus fala com Josué, Deus dá a Josué 4 ordens claramente expressas, 4 ordens fundamentais. Quais eram elas? A primeira ordem que Deus dá é para que Josué atravesse o Jordão, atravessar o rio Jordão com o povo. Esta foi a primeira grande ordem de Josué. Atravesse o rio Jordão. A segunda grande ordem que nós temos é de que ele seja forte. Josué, seja forte. Por que Deus dá esta ordem para Josué? O povo já tinha uma fé vacilante, mesmo a nova geração. Então Deus precisava que o líder liderasse pelo exemplo. E o melhor exemplo que Josué poderia dar era o de coragem, de ser forte, de ser valente. Isto é muito importante, meus irmãos. Muitas pessoas fracassam em suas lideranças porque querem liderar pela palavra, pela ordem, querem ser verdadeiros déspotas. Mas a Bíblia nos dá claramente convicções de que é preciso liderar pelo exemplo. Josué tinha que ser forte, e isto não era uma opção, não era uma escolha, era uma ordem de Deus. Seja forte, o povo conta com você. A terceira ordem que Deus dá é: faça o povo herdar a terra. Faça o povo herdar a terra. Meus irmãos, observe que aqui Deus coloca nas costas de Josué a tarefa do povo. Mesmo sabendo que não guerrearia sozinho, esta expressão de ordem deixa claro de que Deus cobraria de Josué as ações dos povos, do seu povo. Parece injustiça, parece que Deus quer jogar sobre Josué
a culpa de outros, mas não. Há um ditado que diz que a igreja é o reflexo do seu pastor. Portanto, o que Deus cobrava de Josué era: por mais que você dê ordem, você é o líder. E quem há muito é dado, muito é exigido. Esta é uma verdade profunda da Bíblia Sagrada. Quarta ordem que Deus dá para Josué, e é uma ordem maravilhosa. Deus diz assim: Josué, tome cuidado com a lei, observe a lei, e não se esqueça de Moisés, e não se esqueça de Moisés. Ah, meu Deus, como isso aqui é impactante, meus irmãos. Como eu olho para isso aqui e eu admiro. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Nós vivemos uma época em que há uma geração de pessoas, de líderes, entre aspas, em nossas igrejas, que querem fazer escárnio com os pioneiros de nossas igrejas. Observe que a primeira coisa que Deus diz para Josué é: não se esqueça dos mandamentos que você recebeu de Deus, e não se esqueça de Moisés. Por mais que Moisés tenha acertado e errado, independente disso, não se esqueça deles. Aqui nós podemos olhar para esta frase, para esta ordem de Deus, sobre duas óticas, dois pontos de vista. O primeiro é que Deus dizia: olha, não se esqueça das lições que você recebeu de Moisés, dos ensinamentos práticos, das palavras que foram dadas a você. Não se esqueça da lei, não se desvie da lei, ou seja, permaneça fiel aos seus princípios. Portanto, quando Deus fala observa a lei, aqui não é observar de olhar e desprezar, não, mas é observar que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Portanto, aqui é literalmente esta expressão que você vai enxergar nesta passagem. Amém? A segunda observação que é feita é que Deus também chama a atenção de Josué para, assim como não se esquecer dos mandamentos, não se esquecer da figura e das obras de Moisés. Um líder precisa valorizar as conquistas daqueles que vieram antes deles. Muitos países fracassam nos seus governos e, infelizmente, o Brasil caminha muitas vezes sentido porque levanta governo, sai governo e um governo sempre desfaz o que o outro fez. É óbvio que aquilo que é ruim deve ser desfeito, mas aquilo que é bom deve prosseguir, deve ser levado adiante, mesmo que outro governo tenha iniciado. Não há deméritos nisso, não há nenhum problema em relação a isso. Líderes da igreja atual, respeitem o legado dos pioneiros da igreja. Pastores dos dias atuais, respeitem o legado dos homens e mulheres que desbravaram sertões, desbravaram florestas, matas e desertos para levar a palavra do Senhor. Houve exageros? Claro que sim. Havia regras que hoje sabemos que não há respaldo bíblico, sim, mas estes homens preferiam ir para o excesso do zelo, porque para o relaxo. Antes, os erros nossos fossem o excesso de zelo. Infelizmente, talvez as gerações futuras olhem para os líderes da atualidade e o legado deles seja prostituição, divórcio, piadinhas, comédia, palavras rasas, legados políticos, mas não legados eternos. Infelizmente, talvez isso aconteça, mas para você que está se levantando agora, líder que me escuta aqui,
o mandamento de Deus ainda é próprio, ele ainda vigora. Valorize o Moisés, respeite os pioneiros. Eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ser filho de um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Goiás. E eu me lembro de muitas vezes, até hoje eu faço isso sempre que tenho a oportunidade de sentar aos pés de meu pai e ouvir as histórias que ele conta de quando andava 350 quilômetros por semana de bicicleta, e não essas bicicletas modernas, feitas para trilha, que custam 10 mil, 5 mil, 20 mil reais, não. Eram os monarcões, lembra do antigo monarcão? Aquele monarcão pesado, grande, e eles entravam mata dentro, enfrentando animais selvagens, enfrentando a falta de hospitalidade dos católicos daquela época, a hostilidade dos padres daquela época. Mesmo assim, com coragem, enfrentavam coronéis, enfrentavam pessoas cruéis, mas levavam a mensagem de Deus. Olha, meus irmãos, vale a pena conhecer o legado dos pioneiros, vale a pena saber que o banco que você senta, o conforto que você tem, custou lágrimas, custou suor, custou oração e custou sacrifício de homens e mulheres que muitas vezes deixaram o conforto de suas casas e se embrenharam pelo norte de Minas, pelo sertão nordestino, pelas matas e florestas da Amazônia, pelos desertos do Oriente Médio, pela região da Janela 10/40, onde muitos países ainda vigora a Sharia, a lei muçulmana mais estrita. Então, meus irmãos, a ordem dada por Deus a Moisés ainda é extremamente atual. Valorize os pioneiros. Amém? Amém? E, meus irmãos, finalmente nós precisamos entender que, da mesma forma como Deus dá 3 ordens, ou melhor, 4 ordens para Josué, Deus também dá estímulo. Deus também estimula Josué. E como é que Deus estimula Josué? Quais são os estímulos que Deus dá a Josué? Vamos lá. O primeiro grande estímulo é que Deus reafirma a sua promessa. Deus reafirma o pacto eu vou dizer pacto com Israel, tá? Para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Como assim? Desde a promessa abraâmica, desde a aliança abraâmica, Deus havia prometido que daria para aquele povo a sua terra. E você pode observar que a primeira coisa que Deus faz é refrigerar a mente de Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 3. Leia comigo aí. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Observe, a primeira coisa que Deus faz é trazer à memória de Josué a sua promessa e diz: vá em frente, Josué, não tema, onde vocês colocarem a planta dos vossos pés, eu já cumpri a minha promessa e a minha bênção. Eu me lembro que agora a lição das lições do trimestre passado, quando eu estudar a carta aos Efésios, nós vimos que lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, também fala que Deus nos deu toda a sorte de bênçãos em Cristo. Portanto, devemos, assim como Josué fez, dar um passo de fé e nos apropriar dessa bênção. O Senhor deixa bem claro para Josué: Josué, não tema. Pode ir em frente, atravesse o Jordão, porque a terra que você pôr a planta dos seus pés, eu já te dei esta terra. E aí eu quero lembrar, lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8,
quando Deus também fala sobre a sua igreja. E ele fala bem claramente: olha, eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, estamos num momento crítico, o mundo está em convulsão, a sociedade está um caos, mas a igreja permanece impoluta, porque temos certeza que a terra prometida já é nossa. A segunda promessa que Deus faz, ou estímulo que Deus faz a Josué, é que Deus promete estar ao seu lado. Deus promete estar ao lado de Josué. E claro que quando eu falo de Josué, eu também estou me referindo a Israel. Você pode continuar comigo aqui no capítulo 1 de Josué, no versículo 5, veja bem: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Agora veja só: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, Josué, ei, professor, ei, professora, ei, aluno, ei, aluna que me escuta nessa hora, olha a palavra de Deus para você: não te deixarei, nem te desampararei. Você não está sozinho. O que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai andar do seu lado, Ele vai te apoiar, Ele vai te sustentar, assim como Ele fez com Josué. Não há estímulo maior para nós que estamos trilhando o caminho para Canaã celestial do que saber que o nosso Deus está conosco, do que saber que o nosso Deus está ao nosso lado. É por isso que quando você olha os evangelhos, quando você olha Mateus, eu acho isso lindo. Se você começar a olhar para o evangelho de Mateus, você vai ver que nos primeiros capítulos de Mateus, lá no capítulo de número 1, você vai ver que ele já fala sobre o Emanuel, quando aparece para ele o anjo, diz assim, ó, veja comigo aqui, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Abrindo os evangelhos, no primeiro capítulo, Deus reafirma que ele estará conosco. Não bastasse isso, ainda em Mateus, ele começa afirmando: estarei convosco. E ele termina lá no capítulo 28, versículo 20. Me acompanha aqui, ó. Olha só, ele reafirma: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe o paralelo com Josué? Percebe? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode louvar a Deus aí da sua casa. Você pode glorificar o Senhor aí do seu sofá, da sua poltrona, do seu trabalho. Ele está com você, Ele estará conosco, Ele é certeza de vitória. Assim como foi com Josué, Ele também está conosco. Amém? E finalmente, já caminhando aqui para o final da nossa terceira parte, você vai ver que Deus promete a Josué que ele irá dividir a terra com as tribos. Deus promete a Josué que ele irá repartir a terra com as tribos. Em outras palavras, Deus diz: Josué, fique tranquilo, eu prometi que você seria a pessoa que conquistaria esta terra com Israel, e isto irá acontecer. Meu irmão, nada melhor do que saber
que o resultado da sua luta, da sua lida, já tem garantia, já está garantido por Deus. É isso que Deus faz aqui com Josué. Ele dá a garantia do resultado para Josué. Ele fala: Josué, não se preocupe, eu te darei a oportunidade de dividir a terra com as tribos. Irmãos, promessas maravilhosas. Mas sabe o que é mais impressionante? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você olha a Bíblia Sagrada, você percebe que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E Deus fez isso com Josué. Deus faz com que todas as promessas se cumpram, entre altos e baixos, que estudaremos ao longo das próximas lições, entre episódios de alegria e felicidade, de vitórias e derrotas. Você vai perceber que lá no final, Josué testifica de que Deus foi fiel e cumpriu as suas promessas. Eu, inclusive, quero terminar a minha aula com vocês aqui, meus irmãos, olhando para esta passagem. Vá comigo aqui. Eu fico até emocionado quando eu leio esta passagem, que está lá em Josué, já no final da vida deste homem de Deus, lá no capítulo 23, onde depois de muito tempo ele vai começar a fazer uma retrospectiva com o povo de Israel, daquilo que ele viveu. Você vê que no capítulo 23, no versículo 14, vejamos, capítulo 23, versículo 14, para mim há uma ode, há um poema de Josué para aquele povo. Josué diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem uma delas falhou. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Nenhuma falhou, nenhuma falhou. Meu irmão, nós estamos numa época difícil, sim, nós estamos. A igreja do século 21 enfrenta o seu maior desafio, o maior desafio que a nossa denominação enfrentou desde a peste da década de 20, a chamada peste espanhola ou gripe espanhola. Nossos pais não viram isso. Nós somos a geração que tem atravessado por tempos turbulentos, mas a promessa de Deus é essa. Deus diz para você: receba em nome de Jesus. Onde quer que você esteja, estou sentindo de Deus de falar isto para alguém que está acompanhando esta aula. Em nome de Jesus, todas as promessas que Deus fez, Ele irá cumprir. Josué, ele está dizendo o seguinte: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ou seja, ele está dizendo: eu estou morrendo. Todos nós temos esta sentença em comum, como diria o poeta e escritor Ariano Suassuna: este é o único mal irremediável sobre a terra, aquele que não poupa nenhuma classe social, a morte. Mas ele diz: ainda assim, vocês sabem do vosso coração. E ele chama a memória do povo e de vossa alma, que não tem nenhuma só promessa que Deus não cumpriu. Deus irá cumprir a promessa na Igreja Assembleia de Deus, para a Igreja Evangélica do Brasil e do mundo. E quando a trombeta soar, nós iremos dizer: realmente, nenhuma promessa de Deus deixou de ser cumprida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Se esta aula te edificou, se esta aula te contribuiu para a sua vida espiritual, então não deixe de deixar o seu comentário, o seu joinha, de compartilhar esta aula com todas as pessoas que precisam ouvir esta palavra.
em nome do Senhor Jesus, que Ele possa fortalecer e que tenhamos um chamado de liderança genuíno e verdadeiro. Que o Senhor Deus prospere a sua vida sempre mais. Amém.